Vamos fazer outra pergunta, por que é importante começar de casa? Acho que pra mim o mais importante, mesmo que você tenha um certo valor. Então vamos supor, eu tenho 10 mil reais guardado, ou eu acabei de ser mandado embora da firma, que é o mais padrão de todos. Tô com a rescisão que eu recebi aqui. É, para mim o mais importante de você começar de casa é o baixo custo que isso tem. Ou seja, é um custo muito baixo, porque você já mora lá. Né? Óbvio que, principalmente a galera de finanças te ensina depois a que você tem que separar as contas de casa, e tá correto, é exatamente isso mesmo. Mas, cara, de começo você não tem esse custo. Se você não tiver o delivery, você não vai morar lá? Você não precisa de um lugar pra morar? Se você não tiver o delivery, você não vai ter que pagar a conta de luz? Se você não tiver o delivery, você não vai. É o baixo custo de começar. Então, se você pode começar na sua casa, se você vê que você tem um dinheirinho guardado, eu prefiro que você comece da sua casa, crie sua base e aí você saia. Óbvio que tem a hora certa de sair. Aí é um outro estudo. É outro estudo que já a gente chega lá. Tá na lista também. Mas assim, você falou, tô com a grana da rescisão, assim. Você, mesmo que essa grana da rescisão fosse muita, fosse pouca, se tivesse algum dinheiro pra não começar em casa, começar já com espaço. Por exemplo, você começaria em casa ou você iria pro espaço? Depende muito do dinheiro que eu vou ter. O grande lance para mim começar um negócio, eu tenho que ter o dinheiro ali de, no mínimo, chutando assim, bem baixo, bem assim, na régua mesmo. O ideal seria 6 a 8 meses, mas no mínimo 3 meses de todas as contas pagas. Ou seja, eu vou alugar um espaço, eu vou pagar aluguel, eu vou pagar a luz, eu vou pagar funcionário, eu vou pagar todos os custos fixos que eu vou ter daquele lugar. Eu tenho que ter o dinheiro desses 3 meses de custo fixo pago na conta ali, ó, aquela cifra. E fora todo o dinheiro que eu vou gastar para entrar. Então, ou seja, talvez eu faça uma mini reforma, talvez não, talvez eu gaste algum. Mas sempre quando você faz uma mudança, você gasta alguma coisa. É impossível você mudar e não gastar nada. Você nem que for com produto de limpeza para você limpar, você vai gastar. Então, aquele dinheiro que eu vou gastar para até a loja funcionar e depois mais 3 meses de conta paga. Isso te dá uma certa tranquilidade. Aí eu optaria por abrir já um ponto físico. Se não, diferente disso, eu começaria em casa para fazer mais dinheiro. Investir aquele dinheiro mesmo, né? Eu começaria em casa com baixo custo, porque você cria uma clientela, por menor que seja, você cria. Então, quando você vai para um espaço físico, você não está indo do zero já. Entende? E aí você pode. E aí quando vai para o espaço físico, é a mesma conta. Exatamente a mesma conta que eu acabei de fazer. Cara, eu tenho dinheiro para segurar as pontas 3 meses sem depender de venda. Se eu não vender nada nos próximos 3 meses, eu pago as contas? Pago. Então, ótimo, vamos montar o negócio. Você vê que não é tão simples assim, né? Tipo, vou começar em outro lugar aqui, espaço físico, olha o tanto de Não, custo que tem. é bem diferente. Começar em casa é muito fácil. Você sair de casa é um outro jogo. É um jogo totalmente diferente. Aí é bem diferente. E você aprendeu isso foi na base da Foi se experiência? fudendo. Ai, meu Deus. Senta que lá vem a história. Forrest Gump em ação. Você tenta que levar a Eu... história. Quando eu tinha pizzaria, a minha pizzaria era muito pequenininha. Era um espaço que acho que não cabia um carro ali. Então, era menor que uma garagem. Só que ela era 2 andares. Então, o mesmo espaço que tinha embaixo tinha em cima. Então, era espaço onde não cabia nenhum carro embaixo e o mesmo espaço em cima. Tinha uma escadinha caracol que pra subir o forno e pra descer, nossa senhora, que trabalho. E, e, e eu tinha o custo de um aluguel, tudo, mas era como se eu estivesse praticamente começando. E por eu ter um problema de gestão, que eu só vim a descobrir anos depois, né, eu não descobri isso de cara, eu fui descobrir muito tempo depois, eu achava que o meu problema era a falta de venda. Não, eu não tô ganhando dinheiro porque eu tô vendendo pouco. Não, eu não tô vendendo, eu tô vendendo pouco. E aí eu cheguei num dia nesse espaço, só pra vocês terem noção de como esse espaço ele era pequeno, eu fiz 45 pedidos numa noite e atrasou pizza pra caramba. Por quê? Porque era o limite. Então eu pensei, na época o melhor dia da semana era sábado. Aí eu pensei, pô, se no sábado, que é o melhor dia da semana, se no sábado, veja bem, que é o melhor dia da semana, eu não tô dando conta de entregar e eu não tô conseguindo pagar minhas contas, foi exatamente esse pensamento que eu tive. Eu não tô conseguindo pagar minhas contas, eu preciso de um espaço maior para poder produzir mais e faturar mais e pagar minhas contas. Eu não tinha noção, uma noção zero. Eu não sabia que o meu erro estava ali na precificação, porque o que eu tinha ali, eu poderia, por exemplo, se eu ajustasse minha precificação, a partir dali eu já conseguia ter lucro. Eu já estava fazendo aí em torno de 150 pedidos por semana.
né? 150, 180 por semana. Pô, já era pra mim estar ganhando um dinheiro. E eu não tava. Eu tava tirando dinheiro do meu salário da Abril pra cobrir as contas. A Kika tirando o dinheiro da firma que ela trabalhava lá com os esmalte lá, que eu não lembro nem o que ela fazia, mas tudo bem. Com os esmalte lá e ajudando a pagar as contas, segurando as pontas de casa, tudo. Eu não tinha noção de administração. Então, ou seja, naquele espaço que eu tava, eu ainda conseguia extrair muito. Se eu tivesse precificado certo, se eu tivesse ajustado certo, eu conseguiria pagar as contas, ter lucro e aí sim juntar um dinheiro para fazer um próximo investimento e dar um próximo passo. Só que eu não tinha essa noção. Esse erro eu cometi. Então eu achava que. E eu achei. Um outro erro que eu cometi foi que eu achei que sim, só de eu ir num espaço físico, porque eu aluguei, a esquina lá é top, né? Até onde eu tô hoje, é onde eu tô até hoje. Aquela esquina ela é top. Então, na época eu pensei assim, ó, só de eu ir numa esquina dessa, colocar as mesinhas pra fora ali, eu vou vender pra caramba, né? E pasmem, não é isso que acontece. Eu vendi absolutamente a mesma coisa que eu vendi quando eu tava lá, no começo. Passou a ter um movimentinho de balcão, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pizzas a mais? Passou. Mas não foi o que fez a diferença pro tamanho do aluguel. Eu saí de um aluguel de 1.000 e pouco pra um aluguel de 6.000 na época. Você começou a vender a mesma coisa com muito mais caro. Muito mais caro. Não foi tão mais caro porque na época eu morava na pizzaria e tinha aluguel de casa, né? Então o que eu pensei? Eu pagava o aluguel de casa, o aluguel da pizzaria, dava 3.000 e pouco. Eu vou pro lugar onde eu vou pagar 5.000 e pouco, é só R$1.000 a mais de aluguel. Porque eu fui morar na pizzaria, né? A gente morou em cima da pizzaria há quantos anos? Então eu fui morar em cima da pizzaria. Então eu achei que eu ia economizar. E não foi bem assim, não. A realidade foi um pouco diferente. Só um pouquinho, né? Nossa senhora, tô nem... Essas histórias são os erros, né? Então, por isso que você começar dentro de casa, pô, é perfeitamente possível. Você sair de casa é um outro jogo. Aí você tem que ter cautela, tem que ter cuidado, tem que ter tudo. Um monte de coisa. Aí sim você tem que pensar. Mas você pode perfeitamente começar. E se você tiver essa cabeça, essa veia de empreendedor, de saber que você vai investir, fazer um caixa, investir, para ir criar essa situação para você sair, a hora que você sai com as contas ali realmente mais ou menos pagas. Mano, o negócio vai que vai lindo. E qual que é o melhor momento para sair de casa? Quando você tem condições de investir no lugar. Quando você tem condições, exatamente essa conta que eu fiz. Porque você para pra pensar o seguinte, que é uma pergunta que eu recebo muito, inclusive. Pô, eu tô em casa aqui, tá pequeno. Não tô mais conseguindo crescer. Realmente você chegou no seu limite de capacidade de produção. Só que na sua casa, para você produzir tudo que você está produzindo, você tem um custo. Para onde você vai para produzir a mesma coisa, esse custo vai duplicar, triplicar. Que você vai ter aluguel, você vai ter mais funcionários que você vai ter que colocar provavelmente, você vai ter o custo da sua própria mudança. Ou seja, o que eu estou faturando hoje, o que está me deixando de lucro hoje, vai pagar as contas eu mudando? Provavelmente não. 90% das contas que eu estou te falando aqui, não. Então você vai depender exclusivamente do aumento de faturamento para poder vender, para poder se manter lá. Então quando você sai, e aí você sai esperando que você já vai ter esse aumento de faturamento, você se fodeu. Ali você se lascou. Então você tem que ter o dinheiro para segurar essa mecânica, para segurar esse tempo. Então, ou seja, durante um tempo, até o seu faturamento do novo local começar a crescer e pagar as contas, você precisa ter um caixa para segurar essas contas. Esse é o primeiro ponto. Esse é o cenário mais comum, digamos assim. Qual que é um outro cenário? Um outro cenário às vezes eu tô com o delivery em casa, o delivery tá lucrativo, tá me sobrando dinheiro pra caramba, porque eu não tenho praticamente custo zero. Eu já vi gente falando que tinha 40% de lucro no delivery. É muito meio que absurdo, mas, cara, se você tá dentro da sua casa e não gasta nada, é perfeitamente possível. Você, sua esposa. Eu não pago salário pra minha esposa, eu não pago salário pro meu filho, eu sou um explorador falando português. Eu fui esse cara um tempo, tá? Por isso que eu tô dando risada. Eu fui esse cara um tempo, tá? Mas eu sou um explorador. Casos de família agora virou. Com Márcia Goldschmidt. Mas é porque eu fui esse cara um tempo, então o delivery dava um lucro um pouco maior. E aí, te dando esse lucro maior, às vezes você tem uma margem de lucro aceitável e com essa margem de lucro você consegue segurar as contas do próximo local. É um pouco raro de você ver isso acontecer, mas acontece. Só que aí você vai passar a não ter lucro nos próximos 3 meses. E aí você precisa criar essa condição. O outro vai ficar rindo agora. Uns 3 dias. Aí você precisa criar essa condição. Entendeu? Você precisa criar essa condição. Então,
é uma decisão muito grande, porque a pessoa, via de regra, ela não olha os números dela, ela não olha o lucro que ela está tendo, o resultado que ela está tendo, para ela poder se manter. Porque todo mundo pensa, e é natural do ser humano, e eu pensei isso, quando você muda o lugar, você vai passar a vender mais. E você vai ter a capacidade de produzir mais, e você vai vender mais. Só que não é passe de mágica. Você não vai vender só porque você mudou. Você vai ter que intensificar suas estratégias, aumentando a sua capacidade de produção, você vai passar a ser mais distribuído no iFood, e tudo isso vai rolando. Caraca. Sensacional. Eu tô rindo do explorador ainda, gente. Calma aí.